tudo se coaduna para esse momento em que eles fizeram essa operação, culminaram nessa operação, foi uma operação bem sucedida também, como você acabou de colocar aqui, mas nada assim, nessa magnitude, espalhafatoso, né, como se fosse um filme de ação hollywoodiano, que a maioria das pessoas talvez estejam sendo levadas a crer que aconteceu dessa forma. Com certeza, em minha opinião, né, houve algum tipo de colaboração ali, e é interessante porque quando eles atingem o objetivo, e eu trouxe aqui a fala do Trump, quando ele diz que está administrando a Venezuela, ou seja, ele usou o verbo to run, né, que é justamente você manejar, você administrar mesmo, sem necessariamente governar diretamente. Então, acredito eu que o objetivo ali de prazo mais imediato seria culminar nessa operação, fazer com que essa operação desse certo, né, garantindo sob todos os meios de que não houvesse nenhum tipo de furo, de erro durante a execução, e, ao mesmo tempo, garantir pelo menos uma gerência de fato do governo venezuelano, porque perguntado várias vezes, inclusive, por veículos de imprensa, NBC News, né, os monopólios, CNN, sobre o governo da Venezuela, ele disse taxativamente que era ele que está mandando lá. Então, é algo que também a gente precisa levar em consideração. Sobre o sucesso dessa operação militar, como eu já coloquei anteriormente, vários analistas aí ouvidos, né, pelos monopólios de imprensa, tanto nacionais quanto internacionais, indicaram essa falha grave de defesa ou colaboração interna. É uma hipótese, sim, a ser debatida. Como eu já falei também anteriormente, não acho que seja um cenário de traição generalizada, como alguns estejam querendo pintar, mas acho sim que houve ali algumas cabeças ali, seja do Exército e ou também do governo, que proporcionaram, né, que essa operação fosse feita com mais tranquilidade, vamos colocar assim, com a certeza de que daria certo. Também dizer que, como a gente pôde ver, não foi uma invasão clássica, como nas guerras de agressão, né, promovidas aí pelo grande Satã, imperialismo Yankee, mas essa operação de caráter mais cirúrgico, típico dessa guerra de baixa intensidade, que é uma das doutrinas militares aí basilares do Pentágono, com esse objetivo claro de decapitar o comando do Estado venezuelano, né? Eles utilizam esse termo militar de decapitação justamente para haver uma quebra de hierarquia, né? De modo que você cause uma grande instabilidade política ali no país, mas não de fazer uma ocupação de território, até porque também a gente sabe que existe uma ampla mobilização popular, né? Promovida aí pelo governo da Venezuela, em especial com a convocação das milícias populares bolivarianas, aí cerca de 8 milhões de combatentes armados, prontos para defender a pátria de uma invasão estrangeira nesse prazo imediato, era também o objetivo de fazer uma intervenção de ocupação. É isso. Sim, aproveitando esse gancho que você colocou, que é exatamente isso. Então, o que nós temos, né? Todos falam isso, é reconhecido, enfim, já não há como ter outra percepção. O objetivo dos Yankees era decapitar, fazer uma mudança de governo. Agora foi falado das 3 etapas, cuja terceira etapa seria a mudança de regime, né? E tem pesos e contrapesos, digamos, né? Qual que é o peso, ou seja, o que joga contra a nação venezuelana? É o fato de o Donald Trump exercer de fato um controle de fato da política nacional através de um governo fragilizado, não é isso? Que nasce traumatizado, fragilizado inclusive porque parece não haver chance de se defender de um outro ataque, né? Tem isso, e tem ainda disputas internas ali, como em todo lugar há, né? E o contrapeso que favorece a nação, me parece que é esse elemento que você coloca, as milícias bolivarianas, massas armadas, e inclusive o Donald Trump começou a ameaçar o ministro do interior, o Cabello, que é o responsável pelas milícias e pelos coletivos, né? Que é as organizações populares que também são armadas lá na Venezuela. Aí eu indago, podemos começar com você. Qual que é, nesse jogo de pesos e contrapesos, qual que é a perspectiva, segundo os fatos, né, desse governo da Venezuela? Quais são os seus caminhos e descaminhos aí? Antes de falar do governo propriamente, o governo interino, eu acredito que todo esse contexto, né, desde do culminar da operação, já traz aí uma instabilidade política, né, dramática aí para a Venezuela, que inclusive é uma ferramenta da qual o imperialismo Yankee se vale
rotineiramente de lançar o país à instabilidade política, a gente viu recentemente, inclusive, na Síria, justamente sabendo que pode obter vantagens no terreno dentro de situações assim. Lembrando também da questão do custo militar, né? As tropas Yankee já estavam lá estacionadas no Mar do Sul do Caribe desde agosto. Então, um dia a mais ali é um custo muito elevado. Então, essa situação necessitava de uma resolução rápida para o imperialismo Yankee. Então, como alternativa a essa ocupação de fato, né, isso seria, obviamente, muitíssimo mais custoso. Então, para fechar esse assunto, eles precisavam resolver isso o mais rápido possível. Por isso, essa operação de decapitação. E lembrando também as ameaças do Donald Trump, dizendo que pode haver um novo ataque caso, né, os líderes do governo interino venezuelano não se comportem, né? Então, ele já querendo dar as ordens ali. Agora, com relação ao interino venezuelano propriamente dito, bom, inicialmente dizer que ele já nasce sob tutela, né, e essa ameaça permanente, esse cenário, assim, provavelmente não vai mudar, ele só tende a se aprofundar, na verdade. Dizer que a Delcy Rodrigues, ela deu alguns pronunciamentos bastante incisivos, dizendo que nenhum agente externo governa o país, etc., mas a gente precisa também ver como que essas declarações vão se desenrolar na prática, porque às vezes a pessoa fala muito, bravateia muito, mas na hora ali acaba capitulando, né, seja no todo ou em parte, com relação às pressões do imperialismo. Então, a ver aí as cenas dos próximos capítulos. Trump, né, por outro lado, vem afirmando aí reiteradamente que ele que governa a Venezuela. Comparação também, a gente pode colocar aqui a oposição venezuelana completamente lacaia na figura da Maria Corina Machado, agradecendo o governo Trump pela ação de intervenção na Venezuela, se colocando ali inteiramente à disposição, mesmo tendo sido chutada, né, humilhada publicamente, ele dizendo que ela não tem apoio popular, mas ao mesmo tempo eles estavam ali há meses atrás questionando o resultado das eleições, né? Então fica uma coisa muito incongruente, como que uma pessoa que teoricamente teria vencido com 70% dos votos não tem apoio popular. Agora a gente vê como as coisas vão se alterando, né? Companheira. Isso daí vai estar no YouTube, o bagulho é geral acessar e postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.